Vamos falar sobre conversão de dados. Conversão de dados é uma coisa que você fatalmente vai ter que fazer em algum momento no seu código. Eu já fiz em alguns que eu mostrei para vocês. Vamos entender agora como isso funciona. Tá? Eu posso converter dados entre tipos. O mais comum é você converter alguma coisa para string e string para alguma coisa. Então, eu recebo um dado que é uma string, que vem, por exemplo, de uma API ou de um arquivo texto e preciso converter para um valor, para um inteiro, para uma data e assim por diante. Então, eu tenho duas maneiras de fazer. Eu posso converter qualquer dado para string usando o toString. Então, o toString aqui, neste caso, ele pega o valor 0 e transforma em uma string que vai ser uma string 0, tá bom? E eu posso fazer o inverso fazendo um parse. Então, eu posso pegar o tipo de dado para onde eu quero converter, no caso aqui é um int, e dar um parse apontando a string. Então, imagine, eu tenho uma string que contém uma data. Eu vou usar um datetime.parse e vou converter a string. Se der erro, vai dar uma exception. Então, eu preciso tratar isso. Tá? Então, aqui no exemplo, eu estou usando o toString para converter qualquer coisa para string e o parse. Para eu evitar o erro de conversão, eu posso usar um try parse. Eu vou mostrar isso dentro do Visual Studio para vocês. Bom, vamos só apagar esse código aqui para a gente poder, então, trabalhar um pouco de conversão. Então, vou tirar todo esse código aqui que a gente fez. Tá bom? Vamos deixar só a classe main, tá bom? Muito bem. Então, eu tenho aqui um campo valor igual a 0. E eu preciso converter isso para uma string. Então, normalmente você vai colocar aqui um s igual a valor ponto. Como eu falei, todo objeto em C# tem um toString. Então, se eu fizer aqui um toString, ele vai fazer a conversão do 0 para uma string. Então, agora eu vou ter aqui a mesma coisa. Eu vou fazer um debug aqui, vou rodar para vocês verem. Tá? Que eu tenho, então, um valor e um valor convertido para string. É uma coisa extremamente simples. Aqui é um valor 0 e aqui, se eu der um F10, é uma string 0 porque está entre aspas aqui, tá bom? E eu posso depois converter de volta para um valor. Então, vou colocar assim, valor volta igual a int.parse ds. E aí eu tenho de volta o valor inteiro, porque eu disse que é um int fazendo um parse, tá bom? Só que isso pode me gerar um problema se o tipo de dado que eu estou convertendo não for do tipo que está sendo esperado aqui, tá bom? Vamos imaginar que o meu s aqui, ao invés de ter um valor ponto do string, tivesse aqui um nome, Maria. Maria não é um inteiro, ok? Se Maria não é um inteiro, Maria não pode ser convertido para um inteiro, tá? Mas eu não sei que Maria é um inteiro. Então, eu vou executar o código aqui. Ele não vai dar erro de compilação porque o compilador não está olhando para dentro do dado, tá? O compilador está olhando somente para o tipo. Eu vou executar aqui o código. O que vai acontecer aqui no meu parse? O parse vai dar um format exception. Ah, ok, então eu tenho uma exception que trata a conversão de dados? Sim, você tem. Você pode colocar então um try catch para tratar esse tipo de dado? Poderia. Então, o que eu poderia fazer aqui no meu código usando uma lógica, tá bom? Eu poderia colocar aqui um try e colocar aqui um catch do tipo format exception, como ele já está sugerindo aqui, e colocar aqui uma mensagem do tipo, olha, vou colocar com interpolation, erro na conversão. Tá? E aí eu posso colocar aqui o ex.message para informar o que aconteceu aí dentro da conversão, tá bom? Então, se eu executar esse código aqui, ó, se eu fizer o debug dele de novo, vou dar um F5 aqui para executar. Se eu fizer isso aqui, opa, deu erro aqui, caiu no exception, mostrou a mensagem de erro para mim. O console está aqui, ó, erro na conversão, input string was not in a correct format, ou seja, a string não está no formato que eu estou esperando aqui, porque eu estou esperando um inteiro para você, tá? Só que, eventualmente, dá muito trabalho, porque, tipo, se eu não conseguir converter o valor para string, que valor ele vai ter? Então, imagine o seguinte, imagine que eu vou ter que, lembra do escopo da variável, essa var volta só existe aqui, eu vou ter que movê-la para fora. Então, eu vou definir o var volta, o valor volta na verdade, né, aqui fora. Então, o valor volta é igual a 0. E aí eu vou tirar a declaração aqui, porque aí eu falo para ele que é a mesma variável, tá? O valor volta é igual a esse cara aqui, ó. Então, este variável é igual a essa. Se eu botar um var aqui, eu tenho uma variável definida duas vezes por causa do escopo que a gente já viu. Então, ele até reclama aqui, porque ele está dizendo que eu já tenho
uma variável definida fora do escopo. Então, eu vou tirar o valor aqui. E aí, no meu cat, que valor que volta tem? Então, eu vou ter que colocar aqui valor volta, sei lá, e depende da lógica da minha aplicação, é igual a -1, por exemplo. Então, se eu executar esse código aqui, quanto vai valer volta? Vai valer 0 ou -1? Então, se eu executar isso aqui, eu vou ter aqui o valor volta igual a 0, né? Vou parar o mouse aqui, valor volta está 0, ok? Deu um erro aqui, caiu aqui, valor volta igual a 1, -1. Então, eu tenho o valor volta igual a -1, ok? Ótimo, eu resolvi o problema de conversão de tipo, mas eu tenho muito código aqui, né? Tenho muito código. Vamos simplificar esse código. Então, eu vou comentar esse código aqui para vocês e vou usar o try_parse. Então, eu vou colocar int.try_parse. E aí o try_parse espera uma string, que eu já tenho, que é o s, e espera uma variável de saída. Então, quando eu defino aqui um método, eu posso ter uma variável de saída. Eu posso no C# fazer isso de duas maneiras. Eu posso vir aqui e usar o meu valor volta que está lá em cima, tá bom? Então, eu posso vir aqui e falar assim, ó, out valor volta. Valor volta. E aí o que acontece? Ele vai tentar fazer o try_parse, tá? Se ele não conseguir fazer, o valor volta continua esse que eu defini aqui, tá bom? Essa é a lógica que ele está fazendo aqui, ó. Então, se eu executar aqui, tá 0 aqui, tá? Então, vamos executar o código. Vou dar um F5 aqui. E vamos lá. Passei pelo valor volta, passei pelo try, não deu erro. Quanto vale volta? 0. Mesmo que o S esteja com o valor de Maria, tá bom? Então, essa é a lógica do try_parse. E eu posso também, no try_parse, fazer uma coisa do tipo assim. Olha, eu vou criar uma outra variável aqui. Data string é igual 1 do 1 de 2020, por exemplo, tá? Como uma data qualquer aqui, e eu quero fazer um outro try_parse. Só que eu vou usar agora um datetime, que é um tipo de dado para data, ponto try_parse. Só que agora eu não tenho nenhuma variável para jogar minha data. Então, eu vou colocar aqui o data_str e vou definir aqui um out datetime data. O C# nas versões mais novas consegue criar a variável e já atribuir a saída. Então, eu já posso ter a variável criada aqui, tá bom? Vou fazer um break aqui embaixo, ao invés de lá em cima, e vamos executar o código até aqui. Então, eu vou executar o código aqui, a minha data está aqui definida, não está definida ainda, está definida agora, ó, data, e eu dou um try_parse, ok, a minha variável de data tem lá 1 do 1 de 2020 com 0 horas, 0 minutos e 0 segundos. Então, eu consegui criar uma data já definindo aqui a variável de saída de data, tá bom? Então, eu posso fazer isso de várias maneiras. Esse try_parse é bastante útil, porque eu não preciso fazer esse tratamento de exceção aqui, tá? Eu só preciso controlar o valor da variável de saída. Então, eu defino um valor que eu sei que deu errado, por exemplo, 0 ou -1, dependendo do tipo do código que você vai fazer, e eu consigo, então, tratar isso de uma maneira bastante simplificada. A mensagem para você é: trate a conversão de tipo, porque o dado pode vir errado. Então, você não sabe, às vezes você está recebendo um dado de fora, se esse dado está correto, como é o meu exemplo aqui, né? Se o dado está correto ou não está correto. Um outro conceito que está ligado também à conversão de dados é o que a gente chama de box e unbox. Eu vou mostrar para você o conceito, mas você tem que tentar evitar esse tipo de conversão. Às vezes é meio complicado evitar, mas se puder, converta. Todos os dados no C# eles são do tipo object, como eu já comentei em alguns momentos. Então, tudo é um object, tudo é um objeto, na verdade, né? Todos os tipos de dados são objeto. O inteiro é um objeto, a sua classe é um objeto, tudo é um objeto no C#, tá? Então, existe uma maneira que a gente chama de box e unbox. Box e unbox basicamente eu pego o meu dado, atribuo para um objeto, não é uma conversão, né? Porque ele já é um objeto. Eu atribuo para o tipo primitivo object e depois eu converto de volta. Só que isso pode custar muito processamento, ou pode custar muita manipulação de dado. Então, a gente evita fazer isso, tá? Então, o box e unbox é um conceito desse tipo que eu mostrei aí. Você tem uma variável tipada, então eu tenho um int valor 10, aí eu falo, olha, agora o objeto valor obj é igual àquele valor lá. Então, na memória, ele criou um apontamento lá para esse dado, tá bom? E depois eu falo, olha, o novo valor aqui, ele é um int
daquele objeto. Eu estou fazendo um cast, é uma conversão forçada de tipo. Mesma coisa vai acontecer no caso do try parse. Se este dado que tiver aqui no objeto, que é o valor obj, não for do tipo int, eu vou ter uma exception também. Então, eu tenho que tratar esse tipo de coisa, tá? Eu estou forçando uma conversão, está sendo forçada a conversão, mas eu posso ter um problema de conversão se o tipo for incorreto, tá? Então, novamente, o box e unbox é uma coisa da linguagem orientada a objeto, mas se você puder evitar de usar, puder fazer a tipagem, puder fazer a conversão corretamente, seria o ideal de fazer, tá bom? É bem simples, basicamente é converter o objeto para valor, ok?